Sejam bem-vindos. Em breve vou começar com José Guilherme. Não? Mas é porque você ainda não... Ainda está conectando, Leb. Aí, tudo, Tudo bem, e você? tudo. Calma aí, deixa eu botar aqui, escrever, aí você dá Meu Deus, é difícil escrever nesse negócio aqui. É difícil. Ops. Eu Olá, posso botar pessoal. Boa noite. só psicóloga, Rona. Coloca a roda de conversa comigo. Ju. É Seidel, né? É S-E-I. Não, eu sei escrever, eu só a pronúncia que eu tô. Isso. Eu não sei se as pessoas não sabem se é a pronúncia ou se é outro. Não, eu já falei alemão um pouquinho, mas então. Aí, ó, É, vem da Áustria. dá um pin aí. Como que eu faço? Você clica na minha frase e aí vai aparecer do lado o pin. Ah, tá, legal. Ficou. E aí é bom porque quem entra assim do nada consegue ver o que está dentro. Ó, já tem minha cunhada, um monte de amigo meu aí, tá ótimo. Olá, pessoal, Gente, boa noite. boa noite, galera. Aí, ó. Deixa eu ver, cara, eu tenho que ver aqui a distância, aqui ajustar aqui só um pouquinho. Pessoal, vocês estão escutando a gente bem? Bem, eu tô te ouvindo muito bem. Pessoal que já chegou, enquanto o Lab vai ajustando aí a tecnologia, vocês podem dizer de onde vocês estão falando. Eu acredito que a maioria seja de Brasília. Isso. Então, tá ouvindo, tá ótimo. Obrigado, Lara. Okidoki. Vamos lá. O pessoal vai entrando aí aos poucos. Agora tá entrando mais aí seus amigos aí. Super bem, tá ótimo. Sem microfonia. Tá engraçado, o seu Instagram e o seu cabelo tá em lugares diferentes. Pessoal, é porque a gente está gravando, a gente está ao vivo agora no Instagram e eu também estou gravando no Zoom, para depois a gente avaliar qual gravação fica melhor para passar para o YouTube. Uhum. Mas acho que o pessoal está escutando bem. Olá, Entrou aí. Gildete, Valéria. Flávia, vamos lá. Ok, posso começar? Vamos Claro, lá. fica à vontade. Gente, bem-vindos aí todos. Essa aqui é a 19ª roda de conversa. A Ju Seidel foi super legal de se juntar a essa nessa edição. Ela vai falar aí sobre o trabalho dela, psicologia e outras coisas. Ela é psicóloga, consultora, especialista em envelhecimento ativo, aposentadoria bem-sucedida, transição de pós-carreira, é muita coisa, é impressionante. E já tem muito tempo que eu queria ter essa conversa com a Juliana, de a- aprender mais. Muita coisa que eu vi ao longo desses anos, eu fiquei bastante curioso. E aí, na roda de conversa, a gente tem isso, de trazer pessoas que têm uma vivência, uma profissão diferente ou assuntos interessantes. Nessa, a gente vai ser talvez a primeira que a gente vai focar em algo mais objetivo, mais específico, né? E eu acho que vai agregar muito, ainda mais nessa época, que muita mudança tecnológica e da situação que a gente vive agora, né? Então é isso. Bem-vinda aí, Ju. Muito feliz de você ser aqui a nossa 19ª convidada. E quero te passar a palavra. Como é que é você que se apresente aí? Como é que é a sua carreira? Dá um geral aí. Primeiro a sua origem, de curiosidade. Bom, então, em primeiro lugar, Leb, muito obrigada. Posso te chamar de Leb? De Pode, Zé? Tem pode. gente que chama, né, Zé, José Zé, Guilherme. leve. Tá, Pode ser Zé. então tá, vou chamar de Zé. Então, agradeço ao Zé o convite. Ele pediu que a gente fizesse, então, hoje aqui uma conversa descontraída, para que eu conte um pouquinho da minha trajetória profissional, né? Vocês podem ficar à vontade para trazer perguntas também sobre o assunto. E, bem, eu acho que vale a pena começar contando um pouco por que eu decidi investigar esses assuntos, né? Envelhecimento, aposentadoria,
e temas correlatos sobre os quais eu vou falar hoje. Muitas pessoas estranham até hoje, quando eu chego nas organizações, especialmente públicas, e elas olham para mim e falam assim: é você que vai falar de aposentadoria, essa menina? Posso passar batom vermelho, óculos, salto alto, seja o que for, as pessoas estranham muito. E a gente também vai falar do preconceito em relação às pessoas mais velhas, mas eu também acabo, então, nesse caso, enfrentando e vivenciando na pele o preconceito sobre essa questão de uma pessoa mais nova que trabalha com esse tema. Enfim, então o que aconteceu? Eu sou psicóloga, sou formada pela Universidade de Brasília, e sempre me interessei muito pela área de gestão de pessoas. Então, durante a maior parte da minha graduação, tanto disciplinas, fiz estágio na Caixa Econômica Federal, na área de gestão do conhecimento, depois fiz estágio no Tribunal Regional, 10ª Região, na área de saúde do trabalhador. Então, esses temas relacionados à saúde e trabalho já eram temas que me interessavam muito. Mas aí, antes de me formar, eu pensei assim, não é possível que eu não vá fazer nenhum estágio na psicologia clínica, né? Já que a psicologia é tão conhecida nessa área. Bom, as minhas experiências na graduação com os professores da clínica não tinham sido muito animadoras, mas eu me recordava de uma professora, Maria Inês Gandolfo Conceição, que é psicodramatista, tá? Para quem não conhece, o psicodrama é uma abordagem humanista da psicologia, que muito utilizada em grupo. Então, o pai do psicodrama, que é o Jacob Levi Moreno, acreditava no poder do grupo. E eu acabei, então, decidindo, dentro do CAEP, que é a Clínica Escola da Universidade de Brasília, oferecer, então, um grupo, uma psicoterapia em grupo, onde eu utilizaria as técnicas, do psicodrama e do sociodrama. E, coincidentemente, todas as pessoas que se inscreveram para participar desse grupo, nessa época eu tinha 23 anos, hoje eu tenho 35, e essas pessoas eram mulheres que tinham entre 55 e 75 anos. E foi muito interessante porque, pelo fato de serem todas mulheres que estavam numa faixa etária relativamente próxima, mas num grupo aí, elas acabaram trazendo vários temas em comum. Então, elas traziam, por exemplo, a síndrome do ninho vazio, que é o sentimento de vazio quando os filhos saem de casa. Elas traziam também dificuldades de fazer novos relacionamentos, de ter novos relacionamentos, não só íntimos, mas também relacionamentos sociais. Traziam a menopausa, também como um tema desse grupo. E, em compensação, quando elas falavam da aposentadoria, me chamava muita atenção, porque algumas delas estavam loucas para se aposentar, contando os dias no calendário, de quanto tempo faltava para elas alcançarem os critérios, e outras mulheres não queriam nem sequer falar sobre isso, porque como assim? Eu não vou me aposentar, nem sei, quero sair, só quando realmente eu for expulsa da instituição. E aqui, no regime da Lei 8.112, do regime estatutário no serviço público, as pessoas podem, desde 2015, se aposentar com 75 anos. E, bom, e aí, nessa experiência, eu tive, me chamou muita atenção essa, que a gente pode até chamar, de certa forma, de dicotomia entre crise e liberdade. Aposentadoria crise, aposentadoria liberdade. Vieram também várias discussões sobre a centralidade do trabalho na vida do indivíduo, Porque a gente está falando de um grupo de pessoas que é privilegiado naquela época, que já faz... Quando foi isso? 2008. Meu Deus, já faz 12 anos. 12 anos. 12 anos eu tive essa experiência. Minhas rugas denunciam. Então, vamos falar sobre isso hoje. Olá, pessoal que está chegando agora. Oi, tudo bem? E então, em função disso, eu tive esse insight. E eu decidi, na época, não foi nem um amigo meu que ele ia fazer um mestrado Erasmus Mundus, Tentando aí falar um pouquinho da minha trajetória, como o Leb pediu. Que é um mestrado que acontece, você pode escolher em duas cidades europeias. Estrangeiras, Isso, então, para quem não conhece. E aí, na época, eu procurei e descobri que existia bem na área que eu sempre me especializei, que era a gestão de pessoas, que é o Master on Work Organizational
in Personal Psychology, que é mestrado em Psicologia do Trabalho e Gestão de Pessoas. E aí, Você então, sempre, rapidinho, você sempre quis ir para a psicologia do trabalho, então? eu sempre gostei da área de gestão de pessoas, mas eu também acho que tem a ver com a minha própria imaturidade ou não havia ainda me despertado o interesse em atuar como psicóloga clínica, né? É um trabalho muito delicado, é um trabalho que eu admiro muito, muito difícil, e eu até reconheço, assim, não sei, olhando hoje eu teria, acho que, mais interesse até de fazer um atendimento clínico, de desenvolver mais experiência nessa área do que na época. Então, eu acho que Uhum. tinha a ver também com o reconhecimento, e é muito engraçado isso, né? Quando que um tema toca a gente muda, porque eu era, de uma certa forma, pensava assim, quem é que vai Hum. qual é o cliente que vai olhar para mim novinha, com essa minha cara de 20 e pouquinhos anos, e eu vou transmitir credibilidade? Então, eu tinha um preconceito etário em achar que se eu Uhum. investisse na área clínica, eu não teria um. Mas quando eu pensei, quando eu percebi que eu estava interessada em estudar longevidade e envelhecimento, eu nem pensei nisso, né? Então, quando um Sei. tema toca a gente não acaba pensando tanto nas entraves. Mas, enfim. Mas tinha um lado pessoal, alguém na sua família estava com uma certa idade, ou nesse conflito, Ah, sim. ou foi só o contato com esse grupo? Não, assim, eu não sei se. Acho que meus pais estão escutando aí, né? Não sei como é que eles vão se sentir, mas eu sou filha única, né? Os meus pais atualmente têm entre 60 e 67 anos, não vou entregar a idade deles. O meu pai acho que não se importa, minha mãe acho que se importa. E eu me recordo que quando eu atendi esse grupo de mulheres, né? A gente vai falar um pouquinho sobre preconceito etário hoje. Eu tinha na época 23 anos e eu me identifiquei como uma pessoa que não via esse grupo de uma maneira próxima, né? É Hum. natural, a psicologia social fala um pouco sobre isso, sobre o fato de que a gente valoriza os grupos aos quais a gente pertence. Isso é do indivíduo, né? Isso não é um problema, isso é um fato. Então, a gente valoriza os Uhum. nossos intragrupos, né? Então, eu sou flamenguista, eu sou de Brasília, eu sou, enfim. Então, a gente valoriza nesses intragrupos. E eu percebi que eu estava ali, então, sem experiência clínica, aos 23 anos, atendendo mulheres de 55 a 75 anos. E percebi, escutando elas, que eu era uma desses jovens impacientes e que ainda, que sem perceber, por uma questão mesmo de que os tratava de uma maneira muito distante de mim. Então, a Hum. gente escuta isso muito hoje desse público, que é um público que a gente gosta de chamar de maturi, porque eles não gostam de ser chamados de idosos, a gente não gosta, né, do termo, a gente vê que eles também não gostam. E eu percebi nessa experiência Hum. que eu também não me aproximava, às vezes a gente não sequer olha nos olhos dessas pessoas, ou tem paciência para escutar o que eles têm a dizer. A gente realmente se coloca, eu sou de um grupo, eles são de outro. Mas naquele papel, como psicoterapeuta, era o meu dever estar com a escuta completamente ativa, né? Atenta, com um olhar mais empático e receptivo Empático. possível, porque é dever desse atendimento. E E foi fácil lidar com essa idade e pegar, houve empatia depois que você percebeu isso, ou demorou o processo? considerando que era uma experiência de estágio, que eu sabia que eu estava ali em formação, e que a maior parte dessas mulheres que participaram desse grupo, elas tinham uma condição socioeconômica inferior à minha, né? Consequentemente, muitas vezes, não necessariamente, mas consequentemente, elas também tinham uma condição cultural, né, de escolaridade mais baixa. Isso ajuda um pouco, né? Quando a Ok. gente atende alguém que tem uma condição, uma própria noção de si, né, já tem mais, não só mais bagagem de vida, mas também mais autoconhecimento, é mais difícil. Aquelas mulheres, muitas delas tinham um Hum. autoconhecimento de si também menor, apesar da idade, né? A idade não necessariamente traduz autoconhecimento, enfim. Então, isso ajudou bastante. Eu ia até fazer uma piada que eu conheço muito Maturi que não é maturo, então É, não necessariamente. E a gente até brinca que aquela história, os nossos pais, quando ficam mais velhos, às vezes até a relação muda, né? Eles estão, às vezes, mais vulneráveis ou querem fazer o que querem fazer e a gente troca o papel.
vamos dizer assim, de quem está dando ordens, quem quer cuidar do outro. Então tem uma certa engraçada. Agora, por que Mature? Por que 50 anos? Não, a gente não, bom, a gente não chegou a fazer, digamos, uma análise complexa para definir por que os 50. A gente vem observando que a partir dessa idade, por exemplo, a idade média de aposentadoria no serviço público é 57 anos, né? E é claro que hoje em dia a gente tem pessoas de 70 anos que, em função do estilo de vida, parecem inclusive muito mais jovens do que pessoas de 60 anos. Então, a idade em si, né, não é bem um divisor de águas, mas é claro que a partir dessa faixa etária, a gente observou demandas em comum, e uma dessas demandas é, de fato, a dificuldade de encontrar um trabalho, né, ou de sofrer mais preconceito. De qualquer forma, a gente vem observando mudanças. Por exemplo, na Europa, a gente já tem vários países, né, e nos países desenvolvidos, que consideram idoso de 65 para cima. Né? A Itália dizem que mudou também essas faixas etárias. Então, cada vez mais a gente defende olhar para esse público de uma forma heterogênea, né? E que a idade em si, ela não traduz mais saúde, né? É claro que a gente, por exemplo, agora com a Covid-19, a gente tem discutido muito. Peraí, então só porque a pessoa fez 60 anos está no grupo de risco, 59 anos não está no grupo de risco, né? Mas, ao mesmo tempo, há de se definir, em alguns momentos, critérios objetivos para se tomar decisões, para se definir políticas, etc. Que há uma tendência maior desse público de ter doenças, de ter imunidade mais baixa, etc. De qualquer forma, que os estudos dizem, e eu acho que essa é uma das mensagens da live de hoje, existem vários tipos de idade. Eu posso aqui explicar os 4 tipos que existem. E a idade cronológica, ela não traduz mais saúde, né? Então, eu posso ser uma pessoa de 45 anos que é mais sedentária do que uma pessoa de 75 anos. Por isso que se preparar para a velhice é ter um estilo de vida saudável ao longo da vida, né? E é muito mais importante, então, falar em envelhecimento, que é um processo que acontece todos os dias, né? Do que falar simplesmente da velhice. Então, o que eu observei também, e é por isso que eu me apaixonei por esse tema, são, em primeiro lugar, todo mundo tem medo de envelhecer, né? Todo mundo tem... É um tema tabu ainda, causa... Ninguém quer morrer, né? Então, falar de envelhecer, as pessoas acham que falar de velhice é se aproximar da morte. Falar de morte ainda é muito difícil para todo mundo, né? Para as mulheres no Brasil ainda, essa questão da valorização do jovem ela é muito forte, né? Então, o preconceito etário em relação aos mais velhos é muito mais forte que em relação aos mais novos. E a partir do momento... E outra coisa é que o brasileiro ele também vive muito o momento, o que tem o seu ganho, mas a dificuldade de planejamento dificulta também uma vida, um envelhecer ativo, né? Então, a gente chama esse fenômeno de perspectiva de tempo futuro. O brasileiro ele tem dificuldade de se planejar para o futuro, né? E esse é uma das linhas norteadoras do nosso trabalho, né? Na aposentadoria plena eu posso comentar um pouquinho mais sobre isso também. Só uma pergunta, porque o exemplo que você deu foi perfeito. A minha mãe, quando aposentou, fez uma enorme festa. Eu nunca vi tanta gente no apartamento dela. E o meu pai parecia que tinha uma nuvem negra por cima dele quando ele se aposentou, né? Por que essa diferença? É o jeito que é a valorização do trabalho para a pessoa? Então, aí o mais interessante e a complexidade do fenômeno são múltiplos fatores. Então, assim, eu tenho pessoas que se gostam muito do que fazem, têm uma identificação muito grande, por exemplo, se considera que a sua identidade, o papel profissional deve fazer parte dessa identidade. Então, às vezes é até inconsciente, né? Então, eu cresci dizendo que o meu avô dizia, né? Quem tanto labuta, enfim, alguma frase popular aí que eu não estou me lembrando agora, mas que traduz a importância, né, do trabalho na construção dessa identidade. Para essas pessoas, e isso é muito comum na nossa sociedade ainda, de que o homem tem esse papel, né, apesar de que felizmente já está mudando aí nos últimos anos, mas em função disso, para os homens é mais difícil,
porque a gente observa que as mulheres ainda fazem muitas atividades em casa e essa tripla jornada de cuidar da casa, de cuidar, também as ajuda a depois redefinir os papéis, tá? Então, a gente vê que essa sensação de crise e liberdade, ela está relacionada a fatores do tipo, a gente vê assim, eu estou insatisfeito com o meu casamento, eu não sei como que eu vou ocupar um tempo livre, eu não sei quem eu sou, além desse trabalho que eu desenvolvi a vida toda. E essas pessoas, elas acabam tendo mais medo também da aposentadoria. Tem também a questão do modelo, a gente vê muito, a Lúcia França, por exemplo, é uma pesquisadora do Rio de Janeiro, que ela conta muito isso. O meu pai faleceu no dia seguinte que ele aposentou. Ele morreu da aposentadoria? Foi a aposentadoria que o matou? Não. Ele já tinha uma vida, né, onde ele não cuidava de outras esferas, mas o trabalho era muito importante para ele e ele não tinha uma saúde adequada e acabou sendo a gota d'água, né? Psicologicamente houve Então, minha pergunta, porque a coisa que mais me instigou a te trazer para a roda de conversa foi uma das primeiras vezes que a gente conversou e você falava que você preparava as pessoas para a aposentadoria. Inclusive, eu achei muito curioso na época até adquirir hobbies, sair daquela mesmice de pessoas que viveram como os nossos pais. Era uma geração, especialmente os homens, muito workaholic. O trabalho era o centro, o foco, às vezes até em detrimento da família. Me conta sobre isso. Como é que era preparar as pessoas para aposentar, para ter tempo ocioso? Aí o que aconteceu? Então, continuando, né, a outra pergunta da trajetória, eu fui para Portugal e fiz o meu mestrado lá e comecei a estudar esse tema, mas eu ainda era muito também, estava começando ainda a entender os fenômenos, né, os assuntos, e quando eu voltei para o Brasil, então, depois de ter feito um mestrado nessa área, eu procurei aqui em Brasília quem é que estava investigando esse assunto e eu descobri a Sheila Giardini Murta, que é uma professora da Universidade de Brasília, que estava no ano, em 2010, lançando o Viva Mais, que é o programa de preparação para aposentadoria da UNB, da Universidade de Brasília, que é, inclusive, referência aqui em Brasília, né? E dentro desse programa, uma das coordenadoras, que é a psicóloga responsável pela coordenação de qualidade de vida da instituição, da UNB, era a Cristineide Leandro França. A Cristineide, então, estava fazendo o mestrado dela com a Sheila e eu tinha acabado de terminar o meu mestrado e então eu pedi para elas para trabalhar no PPA, como é chamado, né, o Programa de Preparação para a Aposentadoria da UNB. Elas falaram, Juliana, mas a gente não tem nem como te contratar, porque você já é formada, você não é concursado da UNB, você não tem vínculo, já terminou, você não está nem no doutorado, não tem. Aí eu falei, não tem problema, eu trabalho como voluntária. Então, eu fiquei 6 meses no Viva Mais, atuando como facilitadora desse programa. Qual é o objetivo desse programa? E por que ele é chamado de programa, né? Então, aí, uma série de questões. Em primeiro lugar, não é curso, não é palestra, porque a gente não tem o objetivo só de transmitir conhecimento. Mas a gente chama de programa porque ele tem a dupla função de transmitir conhecimento e também de ser um espaço de reflexão do próprio indivíduo. Então, em geral, o programa que a gente chama de continuado, ele tem, vamos supor, 8 encontros, pode ter 6 a 12 encontros, ele pode ter, em geral, tem 8, onde a gente pega 8 temas que a gente chama de fatores de proteção para o envelhecimento ativo, né? Então, quais são os fatores? Saúde física e mental, relacionamentos sociais saudáveis, relacionamentos familiares, né? Então, vem aí aspectos de comunicação dentro e fora de casa, entra, às vezes, até espiritualidade, entra a construção de um projeto de vida pós-carreira, entra, e aí, antes disso, a definição de quem eu sou, identidades, valores. Então, assim, uma série de temas que a gente identifica e muitas vezes, apesar de a gente ter um arcabouço de temas que a gente já conhece, que costumam ser de interesse das pessoas, a gente faz uma pequena pesquisa. Então, as pessoas se inscrevem no programa e a gente pergunta algumas coisas para elas e elas marcam quais são os temas que elas têm mais interesse. Aí a gente lança o programa, faz uma palestra de lançamento, chama alguém da área. Hoje em dia pode ser eu, na época não era eu, porque, né? Enfim, agora que eu estou começando a... Mas a gente chama até alguém mais famoso, vamos supor a Miriam Goldenberg, o Morris Litvak, aí da Matura, a gente chama alguém para fazer uma palestra que vai lançar o programa e essas pessoas, então, vão se inscrever
e vão começar os encontros. Os encontros costumam ter duração de 3 horas, onde na primeira hora a gente também traz um palestrante para falar sobre aquele assunto, para sensibilizar sobre aquele assunto, seja alimentação saudável, seja, né, enfim, prática de atividade física, seja cultivo espiritualidade, etc., 1000 temas. E na segunda, aí a gente faz um intervalo, as pessoas comem, interagem, que esse também é legal. Isso também atrai para as pessoas participarem do programa, né? Comer, se interagir, se Qual conhecer. o tema mais pedido e qual o tema que eles têm mais dificuldade de fato na Tá. hora? Deixa eu só terminar, que aí a segunda parte do programa, depois do intervalo, é a parte que a gente chamaria de vivencial. Né? A parte onde a gente aplica uma dinâmica, algum exercício, alguma técnica, onde o indivíduo vai lá e vê, caramba, será que eu estou cuidando mesmo dessa esfera na minha vida? O quão satisfeito eu estou com o cuidado, a minha saúde, e, enfim. Então, essa é a estrutura do programa. Com relação à sua pergunta, isso varia bastante, Zé, varia mesmo. Mas do que eu venho observando, assim, tem algumas histórias que eu posso contar, que você também pediu para eu contar histórias, né? Claro. Mas o que me chama muita atenção? Até porque, como eu já falei anteriormente, eu sei que o público que eu venho atendendo nos últimos anos aqui em Brasília é um público privilegiado, é um público que tem condições de se aposentar. Então, muitas vezes, eles têm uma situação financeira razoável, muitas vezes eles chegam. É muito comum o discurso, ainda não me aposentei porque financeiramente eu vou me organizar, que etc e tal, porque é socialmente aceitável dizer isso, né? E quando a pessoa entra no programa, a gente fala assim, peraí, mas você tem 3 previdências complementares, você tem um apartamento que você aluga, você tá bem financeiramente, olhando de fora, você não tá mal. E eu lembro uma vez uma mulher que eu atendi que ela foi aposentada por invalidez. Ela foi aposentada porque ela desenvolveu, como é que chama? O Lerdort virou uma tendinite, né? Que hoje nem sei mais, chama Dort, enfim, já mudou o nome 500 vezes. E depois ela desenvolveu uma doença e tal. E aí ela virou, e ela falava muito isso, assim. Eu trabalhei demais. Eu me entregava ao trabalho de uma forma. A minha vida era o trabalho. E eu demorei para perceber, toda vez que eu falo essa frase, eu me emociono. Eu demorei para perceber que eu era substituível no trabalho, mas na vida pessoal não. Né? E era uma pessoa extremamente sozinha, que tinha muito dinheiro, que morava numa casa no Lago Sul, e que o projeto dela que ela estava pensando era aquecer a piscina, colocar um aquecedor na piscina para ver se as amigas dela se atraíam mais a ir lá. E a maior companhia dela era um cachorro, um cachorrinho que ela cuidava, porque o filho já tinha saído de casa, ela não tinha uma boa relação com o filho era casado. Então, assim, era uma mulher extremamente sozinha, que vivia numa casa, e ela estava na dúvida se ela ia ou não aquecer a piscina, porque, né? Então, assim, Mas como é que você ensina uma mulher dessas a dar um passo para trás, focar no social, focar na vida pessoal? Como é que é isso? E aí é muito interessante isso, porque o que eu vejo com essas pessoas é assim, e é uma diferença muito grande, uma geração, essa geração que está próxima da aposentadoria hoje, elas têm uma forma de trabalho, né, de fato, eu não gosto de colocar em grupos, em categorias, mas a gente observa muito diferente da nossa geração, né? Que felizmente agora tem dado muito valor a um trabalho que seja flexível e que elas realmente gostem. A gente tem uma geração de pessoas que buscou um trabalho pela necessidade de financeira, de estabilidade, etc, etc. Então, o que eu vejo muitas vezes? É difícil para elas se aposentar porque elas se acostumaram com a rotina e elas não aprenderam como é que eu vou dizer, até a fazer isso que você me perguntou agora. Como que eu cuido das minhas relações? É como se eu tivesse no trabalho, as pessoas dizem o que eu tenho que fazer muitas vezes, né? Então eu chego no trabalho, essas pessoas gostam de chegar no trabalho, abre as notícias, lê um pouquinho as notícias, levanta, vai no corredor, faz o cafezinho, toma um cafezinho, conversa com alguém. Ela acha que aquela pessoa com quem ela interagiu a maior parte do tempo é amigo dela, às vezes não é, às vezes são colegas de trabalho, que ela fica triste depois quando ele não entra em contato e ela aposenta. E, ao mesmo tempo, a gente não é ensinado a cuidar das nossas relações sociais ao longo da vida. Então, hoje, na minha agenda, não tem que ter só tarefas de coisas que eu tenho que entregar para a empresa para a qual eu trabalho.
tem que ter também, eu vou ligar para aquela minha amiga que eu não falo desde a semana retrasada. Ou eu vou, e agora na pandemia a gente está tendo muita oportunidade de refletir sobre isso, né? O quanto Sim, eu com tenho, de certeza. fato, cultivado as minhas relações e qual é a minha responsabilidade nisso, né? Então, eu vou ligar para aquela minha tia, eu me recordo que um dos projetos na aposentadoria e de grande parte das pessoas é, caramba, eu me mudei aqui para Brasília porque eu passei no concurso, ou porque eu vim construir minha vida aqui, e eu me afastei do meu irmão lá de Belém. E no final das contas, todas as vezes que eu vou lá de férias, eu não sinto que a gente tem uma conversa íntima. A gente conversa, a Entendi. gente fala da vida. Mas eu não sinto que a gente é próximo como a gente era na nossa infância e na nossa adolescência. Eu não quero morrer sem resgatar a intimidade que eu tinha com o meu irmão. Então, o meu projeto, antes de me aposentar, é me aproximar de pessoas que eu amei e que eu me afastei. Porque o trabalho consumiu tempo, porque o casamento e o cuidar dos filhos consumiu esse tempo. Ou, Mas isso não seria uma habilidade boa para se ter aos 30 e 40 também, de com idade? certeza. E é por isso que a gente chama, então, esses programas de programa de educação para aposentadoria. O que, que aconteceu? Tanto a Política Nacional do Idoso como o Estatuto do Idoso exigem que esses programas sejam oferecidos. Mas um exige que seja oferecido faltando 1 ano para aposentadoria, o outro faltando 2 anos. Não Aí faz o não menor adianta. sentido. Então, assim, seja financeiramente, né? Seja para cuidar das relações, seja porque no fim das contas é muito louco, mas eu fui vendo, falando assim, peraí, mas se preparar bem para a aposentadoria é se preparar para a vida. Porque os fatores que levam a um envelhecimento como processo bem sucedido, né? Para que eu chegue lá bem, eu tenho que começar agora. Que é o outro problema. Falar assim, não, na aposentadoria eu viajo no mundo, na aposentadoria eu começo a fazer atividade física, né? No final de semana. Essa ideia do também muitas vezes de quando Uhum. você não tem o hábito de que vai chegar um momento em que você vai ter o tempo de fazer. Isso não acontece. Então, se você Não não. acontece. O que a gente mostra para as pessoas é de que o ideal é que você, em todas as esferas, todas as fases da sua vida, justamente porque a identidade ela transforma ao longo da vida, é você estar consciente de quem eu sou naquele momento, quais são os meus valores, né? E quais são os hábitos que eu preciso então adquirir para viver de acordo com eles, né? Para viver de uma forma, enfim, plena, Isso. Eu até saudável. vou. O exemplo que você deu, que quando alguém vem para Brasília, eu tenho duas amigas gaúchas que estão vendo aqui, e elas falam que Brasília é uma cidade difícil de se fazer amigos, de se enturmar. E eu imagino que se a pessoa só vive do trabalho, quando ela aposentar vai ser pior ainda, porque aí ela já não tem aquela atividade, não tem aquele foco. Como é que é isso? E, inclusive, Então, você, como eu, morou fora e é difícil adaptar uma cultura diferente. Até imagina ter esse mesmo problema, mas no seu próprio país, né? ai, são tantas histórias, assim, é isso. Então, as pessoas que já têm outros interesses, já têm várias outras coisas para fazer, já têm a sua rede social fortalecida e etc., elas, em geral, enfrentam melhor a aposentadoria. Segundo a teoria da continuidade do Ashley, e é por isso que a gente defende a educação, se eu estou cuidando de todas essas esferas ao longo da minha vida, a aposentadoria vai ser mais uma fase, como foi toda e qualquer outra transição, né? Então, a adolescência tem as suas questões, o início da idade adulta tem as suas questões, o primeiro emprego tem as suas transições, o primeiro filho tem as suas transições, a aposentadoria também. E se eu estou cuidando e ciente dessa escolha, eu vou enfrentar essa escolha de uma forma muito mais tranquila. No caso das pessoas que se colocaram a sua identidade apenas vinculada ao papel profissional e eram, então, dependentes também da sua rotina, de uma organização, ela enfrenta com muita dificuldade a aposentadoria. Eu vi mulher ajoelhar, secretária de juiz num tribunal, que não tinha amigos, que não tinha filhos, que não sabia como ia ocupar o tempo livre, ajoelhar e falar, eu não quero, não posso aposentar porque eu não sei o que eu vou fazer. É muito louco isso, mas existe. Assim como existem pessoas também que antes mesmo da aposentadoria já estão investindo em vários projetos, já estão pensando em várias coisas. Então, esse é o nosso papel. O nosso papel nos programas é de alertar para que essas pessoas estejam conscientes de todas as esferas. O do cuidado à saúde física também é um aspecto que a gente observa muito.
muitos matures que não cuidaram dessa esfera ao longo da vida chegam no final com obesidade, com hábitos alimentares ruins e pensam, ah, não, depois eu cuido disso. E aí vai postergando, postergando, postergando e tem muita dificuldade de identificar uma atividade física que sinta prazer, né? E assim, como eu estava explicando aquelas diferenças de idade, além que a idade cronológica não traduz mais saúde, então a gente fala muito da idade biológica. A idade biológica ela é mensurada por índices de um exame de sangue, como triglicerídeos, colesterol, etc, etc, sua pressão, flexibilidade e mobilidade. Se você não cuidou da sua flexibilidade, se você tem dificuldade, né, se você não alongou ao longo da vida, se você tem dificuldade de agachar para pegar um objeto e voltar, isso diz muito sobre... Porque esse é um dos maiores medos das pessoas na velhice, é perder a autonomia, né? Eu não consigo agachar para pegar um objeto, eu dependo de outra pessoa para fazer atividades básicas. E para isso a gente tem que alongar e cuidar da nossa flexibilidade diariamente, né? A partir, é isso, assim, todos esses aspectos, quando a gente entende que um dia mais é um dia menos e que eu não sei qual é o meu último dia, né? Por mais difícil que seja, a gente entende isso, que envelhecer é uma dádiva. Espero chegar lá, espero chegar aos 90, mas quero viver dos 60 aos 90 bem, eu tenho que viver bem agora. Né? Então, e aí a gente muda, e aí vem uma noção muito grande do life, de perspectiva do curso de vida, né? Onde eu observo que não é mais como antes, agora eu cuido da educação, agora eu cuido do casamento, agora eu cuido do emprego, da minha carreira, e agora eu vou cuidar, agora eu vou desfrutar a vida. Então, isso mudou, né? Então, em função da transformação da tecnologia de tudo, todas as fases da vida é momento para você continuar aprendendo, continuar cuidando da carreira, da família, e também do lazer, do ócio criativo, né? E etc. Como é que você determina qual é o equilíbrio? Eu vi numa das lives, obviamente, pessoa a pessoa. Sei lá, eu diria que eu faço até o oposto. Talvez eu tenha interesses demais e trabalho de menos, mas talvez eu seja o oposto em um nesse sentido. Mas como é que a pessoa tem uma noção de que está equilibrado? Então, não somos nós, né? Dentro dos programas a gente se intitula facilitadoras, porque a gente traz a teoria, a gente traz resultados de estudos, mas é o indivíduo também que muitas vezes vai avaliar. O que a gente observa é que quando a gente fala assim, olha, uma identidade é composta, se a gente for utilizar a abordagem, a teoria do psicodrama, por papéis. O que é o papel? É a manifestação dessa sua identidade. A gente tem, ao longo da vida, papéis familiares. Então, eu sou filha, por exemplo, não tenho papel de irmã no momento, não tenho papel de esposa. Então, eu tenho papel de filha, de prima, de sobrinha. Quais são os meus outros papéis sociais? Amiga, cidadã, né? Quais são os meus outros, né? Vizinha, profissionais, consultora, pesquisadora, professora. Vamos dizer, a gente tem papéis. Aí a gente faz uma atividade que é um círculo e a gente fala assim, sem regra, qual é a porcentagem de tempo em uma semana que você dedica para os seus papéis. Então, o indivíduo, primeiro, ele lista os papéis que ele considera que ele possui, né? E que constroem a sua identidade, porque ele tem que estar dedicando tempo a eles. Tem gente que tem irmão, mas não fala com o irmão tem 5 anos. Então, você não está cultivando o seu papel de irmão. Esse papel você não está cultivando. Então, a gente ajuda as pessoas a definir, né, papéis familiares, sociais e profissionais, e qual é o tempo hoje que eles se dedicam a eles. Aí eles vão lá e colocam o que a gente chama de pizza de papéis. Cada fatia você vai colocar... Faz aquele diagrama que cria uma área, né? Tipo isso. Tem várias formas de fazer isso. Aí depois a gente pergunta para ele, e quando você se aposentar, qual é o papel que você vai perder? Como é que vai ser reestruturar esse tempo diante desses papéis? Porque muitas pessoas colocam o papel servidor público ou trabalhador vinculado a papéis profissionais 50%. 70%. Bom, então, o que vai mudar depois da aposentadoria é que você vai tirar esse papel. Como você vai ocupar? Que outros papéis vão entrar aí? Quais são os importantes para você? E aí, isso é muito subjetivo. Isso é do indivíduo, né? Tanto que o interessante, é muito interessante porque a gente tem... Eu, por exemplo, depois daqui a pouco posso falar um pouquinho também da Maturi, né? Que eu acho que eu ainda não falei. Tem gente com o pessoal da Maturi assistindo aí. Mas...
Até então, eu decidi procurar também uma empresa que estava trabalhando com a questão da empregabilidade de trabalhadores mais velhos, por ver como uma importância, mas o que os estudos mostram é que para você envelhecer bem, é importante que você se sinta ocupado, produtivo, né? O que seria esse trabalho? E aí eu já não vou entrar aqui em questões políticas, né? Mas não é uma questão política, é uma questão teórica do Marx, que dizia que o trabalho é você realmente se sentir produtivo. E tem gente que se sente, então, produtivo com os papéis familiares e sociais. Então, conheci uma quantidade, especialmente, né, de mulheres, como eu falei, mas de muitas pessoas que reorganizaram seu tempo, sendo voluntário da igreja, se dedicando aos netos, organizando bazar, enfim. Então, essa pessoa não precisa mais de ter um emprego, ela não tem um retorno financeiro, né? Mas ela se sente bem enfim, encontra propósito e sentido de vida, mesmo sem necessariamente continuar trabalhando, né? Ou tendo um emprego formal, digamos assim. Já outras pessoas, não. Outras pessoas, a maior parte dos brasileiros, e eu chuto aí já do que eu tenho lido, 70%, vão continuar trabalhando até não querer mais ou a impossibilidade dele. Seja por uma necessidade, porque eles não vão, a aposentadoria não é suficiente, ou seja porque continuar tendo rotina e trabalho é construtor de identidade e traz propósito de vida. Então, mas o trabalho, às vezes, também vira uma fuga, né? Suas relações pessoais não estão boas, você se sente realizado no trabalho, mas acaba que vira também uma fuga. Sua vida familiar não está bem, você não fala com seu irmão, você não está bem com sua esposa, seu esposo, seus filhos estão mal educados. muitas vezes. Essas são as pessoas, como a gente vem falando, que, em geral, têm dificuldade de se aposentar. São as pessoas que não cuidaram ao longo da vida das suas relações, que têm relações superficiais, que não percebem a qualidade. Esse é um outro assunto que a gente traz muito. A questão não é só uma das outras atividades, que é o mapa social, em que a pessoa tenta lembrar quais foram as pessoas que marcaram a minha infância, quais foram as pessoas que marcaram a minha adolescência, e é o início da minha idade adulta. E hoje, essas pessoas percorreram todos esses círculos, como que eu venho cultivando essas relações e a qualidade dessas relações, né? Muitas vezes, para muitas pessoas, as pessoas falam assim, eu tenho 7 amigos, mas eu não me sinto sozinho, né? Então, isso é muito subjetivo. Outras pessoas podem ser extremamente populares, mas à noite, de manhã, ela não se sente que ela tem com quem ela pode contar, né? Então, a quantidade... O E hoje em extrovertido dia que a versus gente vive introvertido. no mundo da rede social, onde às vezes a pessoa tem 85 mil seguidores, mas não tem 3 amigos. Ou tudo interesse. Só rapidinho, para quem entrou agora, essa é a 19ª roda de conversa. Nossa convidada é Ju Seidel. Ela é psicóloga, consultora, especialista em envelhecimento ativo, aposentadoria bem-sucedida, transição pós-carreira. Então, a gente está aqui falando sobre o processo de se preparar para a aposentadoria, etc. Né? Agora, entrou a mãe de alguém aí. Tá, eu falei, eu ainda não sou mãe de ninguém. De ninguém, não, mas ela recomendou, ela disse que a mãe dela ia gostar dessa conversa e convidou. Então, só bem rapidinho, qual seria o maior conselho, pode ser muito abrangente, para alguém de 26, 28, que você daria? Vamos É o que eu já falei, Leb, enfim, eu tenho costume de chamar de Leb. Alguém de 28 está errando mais, vamos dizer assim, você acha? Para todas as pessoas de todas as idades, a minha sugestão, a minha indicação é buscar o autoconhecimento ao longo da vida. E a partir desse processo de autoconhecimento, buscar um trabalho, buscar um hobby, buscar uma atividade em prol do cuidado da sua saúde, a atividade física que faça sentido para você e que, por isso, seja possível que ela se torne um hábito. Né? Então, assim, cada um tem a sua resposta, não é um psicólogo, um terapeuta que vai te dizer, ele não deve te dizer, mas ele pode te ajudar a descobrir quais são essas atividades que fazem sentido para você de acordo com suas crenças, com seus valores, com as suas possibilidades, porque você também tem determinadas condições, nem todo mundo, né? Chega um maturo e, eu quero ser
uma mulher de 60 anos, eu quero ser bailarina profissional. Então, veja, eu não sei se vai ser possível, né? Mas o objetivo do nosso trabalho é mostrar quais são os fatores que, de fato, levam a esse envelhecimento ativo, por que é importante cuidar e vê-lo como um processo, né? Um exemplo que eu gosto de dar bastante, que eu lembrei agora, vou contar para vocês, eu gosto muito de viajar. Me chama muita atenção a diferença entre o viajante e o turista. Do que eu venho observando, regra geral, o brasileiro, ele é mais turista. Eu fiz uma viagem para a Colômbia. Vou contar de 2 paradas só. Fiz umas 4 paradas, vou contar de 2. A primeira parada, Cartagena. Escutava português do Brasil o tempo inteiro. Qual é a viagem para Cartagena? Uma cidade ali, muralhada, né? Não vou entrar em aspectos históricos, mas assim, muito restaurante, muito bar. Você anda pouco, fica muito tempo sentado, come muito, né? Tem muito bar, tem muito restaurante, vê pôr do sol e tal e tal. Escutei português do Brasil o tempo inteiro. Peguei um ônibus, fui para o Parque Tayrona, onde você fica num pueblo que não tem infraestrutura, para fazer uma trilha de 15 quilômetros, observando a natureza. E, enfim, eu não escutei português do Brasil em nenhum momento, era única. Mas eu fiz a trilha com um casal de canadenses de 70 anos. Sim. Então, eu já fui humilhado muito por isso na Europa. A gente um casal de 70 subindo uma montanha, nem lembro mais aonde, mas eles foram muito mais rápido que eu. E então, eu acho até curioso, a gente fala de preconceito etário, mas no Brasil, até certo ponto, a gente tem um preconceito com o jovem, que ele não tem experiência, ele não tem formação, e o mais velho, porque em teoria ele não está adaptado à tecnologia. Isso continua ou isso eu estou errado? Não, Leb, para eu não me confundir, eu não estou lendo os comentários, tá? Para eu não me desconcentrar. Okay. Então você lê aí, senão eu vou me desconcentrar. Mas só para terminar o outro raciocínio, eu observo isso. Assim, a prática, por exemplo, de uma atividade física saudável, ela pode ser inserida no nosso dia a dia, né? Um outro exemplo também que eu tive quando eu fui para o Equador, eu também subi num vulcão e tinham senhores mais velhos que eu passando na minha frente, né? Então, assim, você vê que o hábito é ele que traduz, né, a capacidade do indivíduo de alcançar, e não é mais a idade. Mas você pode repetir sua pergunta, que eu me perdi? Okay. Não, é só... Até eu me perdi nessa história aí. É porque os comentários me desconcentraram, gente. Desculpa. Estão voando. Eu só rapidinho, tinha um comentário aqui, mas também já passou muito rápido, foi mal. Você estava falando bem aí, eu não quis interromper. Mas vamos lá. Eu acho que como já são 8h46, eu posso contar um pouquinho, você pediu para eu falar também dos outros serviços, né? Queria poder ter a oportunidade de contar para as pessoas que estão assistindo. Então, gente, é o seguinte... Como é que é na prática? Como é que você ajuda na prática? Primeiro vou falar da aposentadoria plena, depois eu tento falar da Mature. Digo tento porque eu entrei há pouco tempo, então espero falar direitinho, mas vamos lá. Não é errado. Na aposentadoria plena, os principais serviços que a gente oferece, nós atuamos como facilitadores diretamente desses programas. Então, as empresas, as organizações nos contratam para que nós, Cristineide e eu, ou às vezes, se necessário, outras pessoas, conduzam esses programas dentro das organizações. Então, é uma oportunidade que a organização, que a empresa dá para o indivíduo, de refletir sobre todos esses aspectos, né? Além disso, o segundo serviço é a gente capacitar a área de gestão de pessoas, as pessoas que trabalham dentro das organizações na área de RH, qualidade de vida, saúde no trabalho, a como planejar, implementar e avaliar esses programas. Então, a gente transmite todo o know-how para elas e, na nossa opinião, é a melhor opção. Porque isso garante, né, a sustentabilidade do programa, que é treinar, e a gente treina às vezes 30 pessoas, por mais que fiquem 5 à frente do programa, 2 na coordenação, 2 facilitando, 1 no suporte, né? Mas a gente ter aí, passar todo o know-how, toda a expertise nossa para essas pessoas. Já um terceiro Esses programas, desculpa, esses programas são legalmente requeridos de empresas grandes? Não, assim, a gente na verdade cresceu, a nossa empresa cresceu, a gente sabe,
porque tanto o Estatuto do Idoso e a Política Nacional do Idoso sugerem a implementação e as organizações públicas passaram a se interessar a oferecer, e como poucas pessoas ofereciam, Sheila, Cris e eu viramos referências na oferta desses programas. Mas... Vocês criaram um mercado praticamente aqui. Aqui em Brasília, de uma certa forma, sim, mas tanto o professor Zanelli de Floripa como a Lúcia França também vem fazendo. Não conheço outras pessoas que fazem no Brasil, além de nós, assim. Mas acredito que tem também outras pessoas. A gente tem também parceiros que às vezes a gente chama para oferecer essas palestras, né? Mas a gente observa, por exemplo, infelizmente, muitas vezes que a gente treina, mas a equipe ou a organização, a gestão, por não valorizar, por não ter tempo, mesmo sendo capacitada, não implementa. E a gente oferece horas de supervisão, a gente fica à disposição, mas, por exemplo, por outras demandas de saúde mental, né, mais graves e tal, de trabalhadores em risco, acabam não, porque no fim das contas o programa é uma prática preventiva. Não é um atendimento clínico para quem está, né, em sofrimento, é uma oportunidade, um espaço para que o indivíduo planeje aí ao longo da vida. E a nossa defesa é de que seja oferecido um quanto antes. Além disso, um terceiro serviço que a gente bate muito na tecla é a importância da pesquisa. Então, assim, isso é muito forte no Brasil. Está na moda determinada prática de gestão de pessoas. Vamos fazer. Teve uma época que foi todo mundo fazendo gestão por competências, porque estava na moda. Tá, mas qual é... Assim, é isso. Que temas que a gente vai oferecer? Não sei. Pergunta para os seus trabalhadores. Quais são os cursos que eles querem? Não sei. Pergunta para eles. Você já fez uma pesquisa? Então, a gente também, por ter a possibilidade de e ter a prática da análise tanto qualitativa como quantitativa de dados, seja estatística, seja texto, a gente incentiva as organizações que contratem a gente para fazer pesquisa. Esse, inclusive, aproveitando aqui o marketing, é um excelente momento, porque, em geral, as pesquisas são aplicadas à distância, então as pessoas recebem por e-mail, e se a organização para a qual você trabalha está passando por um processo de transformação, e qual é a que não está passando agora, né? Seja em função de novas formas de trabalho, da inserção de novas tecnologias, contratem a gente, porque a gente tem o interesse de fazer pesquisa, né? A Tassi entrou aí, Mari, amigas, sejam bem-vindas. O quarto serviço que a gente oferece, que vem crescendo, é a oferta... O que eu observei, tá? Estão fazendo uma autocrítica, e aí vem o tema do meu doutorado. Nesses anos, oferecendo esses programas, eu observei que, apesar deles serem fundamentais, eles nada mais são do que passar para o indivíduo a responsabilidade de que ele reflita, que, claro, que também é responsabilidade dele, né? Só que não adianta a organização oferecer o programa, sendo que o líder não está sensibilizado com relação ao preconceito etário, e aí chega a pessoa do programa e fala: e aí, fulaninho que está no programa, vai sair quando? Né? Então, onde o colega dele também fica o tempo inteiro perguntando quando que ele vai se aposentar, e a pessoa já... Né? E a gente trabalha muito isso no programa também. Eu não sei nem mais o que eu respondo, eu não sei se eu ignoro, eu não sei se eu acho graça, eu dou risada, né? Mas assim, então o que a gente observou? Que não adianta a gente ter o que a gente chama de um clima ageísta, né? O preconceito etário instaurado dentro da cultura da instituição e oferecer o programa. Quer dizer, de nada adianta ter um e não ter o outro. E a partir disso, eu fui vendo, então, a responsabilidade das práticas. Por exemplo, eu não quero me aposentar, mas eu estou sendo quase forçado, porque o pessoal está oferecendo treinamento e não está me chamando. Então, eu fui vendo que em diferentes esferas da área mesmo de gestão de pessoas, a pessoa não consegue mais crescer na carreira, porque o nível de progressão e promoção funcional, ele chega depois de 25, 30 anos, então a pessoa já está no topo e não tem mais nem motivação para continuar. Então, existe uma série de práticas relacionadas à aprendizagem no trabalho, à promoção, à progressão, flexibilidade de carga horária. Eu estou lendo aqui uma lista de um artigo que eu estou escrevendo sobre isso, inclusive. Então, além do processo de ajudar a pessoa a se preparar para a aposentadoria e sair, existe também uma necessidade de práticas de valorização para aquelas que querem continuar, que estão dentro da instituição, e até para tomar uma decisão consciente, segura, né? Então, a partir daí, eu desenvolvi o termo gestão da diversidade etária. Na verdade, foi só uma tradução, não desenvolvi, quer dizer, fiz uma tradução
das pesquisas internacionais de Age Management Practices, né, que vem também das cidades amigas do idoso, né, Age Friendly Cities, e veio, então, as outras cidades. Quem é que determina que é um Age Friendly City? A Organização Mundial da Saúde, em geral, tem vários critérios, são também uma série de esferas, de facetas que eles avaliam. O Brasil ainda está muito atrasado com relação às cidades amigas do idoso. Eu tenho tido contato com o pessoal do Ministério da Cidadania, até conversei recente, que a Mari me apresentou, e eles falaram que a gente tem hoje 3, 4, acho que são no máximo 5 cidades, mas 3, especialmente no sul, Veranópolis, Pato Branco. São cidades no sul do país, no Rio Grande do Sul e no estado de Santa Catarina, se não me engano, que receberam esse selo Amigo do Idoso. E a gente quase não tem, na minha pesquisa de doutorado, o que eu fiz? Então, eu desenvolvi uma escala dessas práticas de gestão da diversidade etária, o que elas seriam, né? E perguntei se as pessoas observavam que aquelas práticas aconteciam, isso mesmo, Clariane. Se elas existiam dentro das instituições. Isso mesmo. Obrigada por me lembrar. Pato Branco fica no Paraná. E a maioria das pessoas diz que não. Então, as médias, os resultados, é de que essas práticas elas não são observadas. Eu não perguntei nem se elas são institucionalizadas. Eu perguntei se eles observam em relação a tratamento equânime, né, oferta, por exemplo, de treinamentos e sensibilização para oferecer a essas pessoas, independente da idade, sensibilização contra o preconceito etário, uma série de ações que as instituições poderiam fazer para discutir a diversidade. E é claro que aqui, nessa minha trajetória, enfim, e nesse meu trabalho, o foco é a diversidade etária, mas quando eu falo em diversidade, eu defendo e luto pela diversidade em todas as suas esferas, né? A diversidade de gênero e de racial. O que uma empresa ganha colocando pessoas mais maduras, mais mature, como vocês falam? Qual é o efeito positivo para a empresa? Eu imagino que, como a clientela está envelhecendo, também faz sentido a empresa ter essa perspectiva, né? É interessante essa pergunta quando a gente fala das empresas privadas que ainda querem contratar, né? No caso da minha experiência no serviço público, que são as instituições que eu quero defender que elas mantenham, essas pessoas que ficaram muito tempo, né, na instituição, elas entendem muito da história da instituição. Então, em geral, o profissional mature, ele tem mais habilidades socioemocionais, tem mais competências socioemocionais. E é muito interessante porque ele não está, ao manter esses trabalhadores ou ao atrair, reter, ele não só valoriza eles, mas também valoriza aqueles que são mais novos e estão lá. Porque aquele que é mais novo vai pensar, olha só como eu vou ser tratado quando eu chegar naquela idade. Então, tem um ganho em termos da imagem da instituição para fora e para dentro, né? A gente traz também resultados de estudos que foram feitos em outros países, porque eu nunca vi esses estudos sendo feitos no Brasil em alta qualidade, em termos de metodologia, que são os estudos longitudinais, que mostram que a diferença em termos de desempenho é muito tênue entre um trabalhador mais novo e um trabalhador mais velho, e apesar dele ter, talvez, uma maior probabilidade de tendência de adoecer, ele tem muito menos comportamentos que a gente chama de contraprodutivos, né, do que o trabalhador mais novo. Ele tem, em geral, um comprometimento também mais alto, o trabalhador maturo. Mas a grande questão, e acho que é importante também fortalecer isso, é que o ganho é a troca intergeracional. O grande ganho é ter equipes de trabalho formadas por pessoas que são diferentes entre si, diferentes com relação à idade, com relação a crenças, valores. Isso estimula a criatividade, isso estimula a inovação dentro da instituição, né? E então não é a só uma defesa. Reagir a mudanças, né? Melhor, né? Porque você vai ter uma gama diferente de pessoas, você reage a clientes diferentes, situações diferentes. Sim. O que são esses comportamentos contraproducentes? Foi isso que você falou? Sim. Mas olha só, eu estou vendo aqui, é só para avisar as pessoas que está dizendo que vai cair em 20 segundos. A gente vai voltar. Ok. Gente, a gente vai voltar e a gente vai falar aí sobre, como é que é? Comportamentos contraproducentes? Pode ser. Esse eu quero. Gente, a gente vai cair e já estamos voltando aí.
Esse limite da live é engraçado. Aí você... Alô, alô? Oi, oi, estamos de volta. Oi, oi, pessoal. Oi, Ok, enquanto eu Fabi. escrevo, deixa o pessoal Tá sendo entrar aí. bacana para mim uma experiência, porque em geral eu tenho o costume de planejar mais as perguntas, de me preparar, e dessa vez está sendo bacana porque a gente deixou bem solto, né, Zé? E é assim que é bom. Eu sei que você talvez tenha relutância de falar mal, talvez, de uma geração ou outra, mas vamos lá. Por que que o jovem talvez teria um comportamento mais contraproducente que um trabalhador mais maduro? Na verdade, esse foi o resultado de um dos estudos de que esse Rapidinho, comportamento. só dá um pin na minha frase ali. Ah, cadê? Tá logo ali. Não. 19ª. Tá aí, ó. Aí, tá ótimo. Desculpa. Pode continuar. Não, então, um dos estudos que eu analisei sobre esse assunto mostrou isso, assim, ele dizia que não há, na verdade, a relação entre idade, desempenho, satisfação no trabalho, ela não é certa, né? E esse é um dos motivos pelos quais a gente busca, então, não defender mais essas diferenças claras entre gerações. Então, assim, a gente busca cada vez mais valorizar a importância da diversidade. Eu vou me explicar melhor. Até pouco tempo eu também fazia esse discurso, né? Ah, então a geração X é assim, a geração Y é assado, a geração Baby Boomers e tal. Conversando com vários profissionais do Brasil, aí vem uma série de questões que é, em primeiro lugar, as transformações tecnológicas elas estão acontecendo num ritmo tão rápido que daqui a pouco, a cada 2 anos, estão dizendo que a gente vai ter uma geração diferente, né? Então, 2 anos. Que loucura. o que é incrível, né? Essa reportagem aqui da Época Negócios, que fala velho aos 35, fala assim, o que é velho? Porque hoje em dia, eu que tenho 35 anos, estou velha no que se refere ao desenvolvimento da tecnologia. Se eu Mídia for me comparar com social. alguém que já, enfim, que nasceu na década de 90, que nasceu na década, né? Então, assim, a rapidez com que a tecnologia chega nas nossas vidas faz com que a gente cada vez mais quebre a necessidade. E a gente vê, por exemplo, presença em rede social. Eu conheço pessoas da minha idade que acham que eu sou muito ativa nas redes sociais, que não tem paciência, que quase não utiliza. E eu conheço matures, empreendedores de 55 anos, que postam 15 vezes mais que eu nas redes sociais. Então, tentar. O que eu percebi na minha prática é que tentar também classificar comportamentos dessas gerações só reforça o preconceito. E que nada melhor, então, do que, de fato, valorizar a diversidade e olhar as pessoas, né, nas suas singularidades mesmo. E por mais a gente observa, como eu falei, que o modo de trabalho de uma pessoa mais jovem, em geral, né, as pessoas mais jovens, elas têm esse foco no prazer no trabalho e ela não tem tanto vínculo com a instituição. Ela não tem mais esse comprometimento que tem as gerações de pessoas, né, com mais experiência, com mais idade. Ela quer, se ela tiver vínculo com uma organização, ela quer chegar no trabalho, fazer o seu trabalho e ir embora. Tanto que essas práticas de qualidade de vida, você vai ter a possibilidade de ganhar um desconto na academia aqui da empresa. Ela não quer, porque ela quer ter tempo de poder focar na atividade física que ela quiser, no lugar que ela quiser. Então, ela quer resolver a demanda e sair da instituição. Em compensação, esse modo de trabalhar onde se cria uma rotina dentro da instituição, ela é mais observada nas pessoas que têm mais idade. Mas mesmo assim, a nossa defesa, a nossa luta, né, nos últimos anos, tem sido de tentar não classificar. Até porque tem alguns estudiosos que falam que essa divisão que se faz
de baby boomers, X, Y, Z millennials, ela vale para os países desenvolvidos. Ela nem vale para o Brasil, e que os brasileiros deveriam, então nós, eu e os pesquisadores dessa área, a gente deveria criar as nossas categorias de acordo com a realidade da nossa história, né? Então, como se trabalhou a geração pré-plano real, a geração pós-plano real, a geração, né, pós-crise política, não sei. Então, existe aí diferenciações também, porque esses nomes, eles estão relacionados ao avanço da tecnologia nos países desenvolvidos, que não traduz a realidade brasileira em muitos estados, né? E eu tive um professor de psicologia social, tem algumas pessoas aí que devem conhecê-lo, o Cláudio Vaz Torres, que ele me disse isso: o Brasil não deveria usar a expressão baby boomers, porque a gente não esteve também, a geração que nasceu de 45 a 60, ou pós, enfim, ela não participou da Segunda Guerra e viveu as consequências como os outros países experienciaram. Então, e não teve aquele boom econômico, e eles tiveram um número de nascimentos enorme. Foi uma transição muito forte nos Estados Unidos. Agora, exatamente, os millennials, aqui no Brasil, eu até concordo com a expressão. Eu trabalho muito com estrangeiros, e eu já falei com vários que estão na idade de 30 e tantos. O Rafa, que está vendo aí, também é um amigo nosso, que eles estão tendo certas dificuldades com os millennials, mas na hora que eles adaptam, claro que a gente está falando, tem indivíduos e tem indivíduos, mas o fato que eles conseguem, que os millennials têm uma forma de trabalhar que pode ser boa para certas coisas, e como você falou, uma pessoa mais velha pode ter um apego ao trabalho, à instituição maior. Mas eu achei interessante, quem está sofrendo no meio e se adaptando e tendo até, vamos dizer, é interessante para eles, são o pessoal nos 30 para 40, que muitos estão no trabalho de gerenciamento e têm que lidar com gerações diferentes. E é um assunto que eu gosto muito. Mas a grande questão, eu gostei, a grande questão é essa, assim, eu tenho o indivíduo que gosta mais de trabalhar com determinado assunto e que trabalha de determinada forma. Não é a idade que vai me dizer como ele trabalha, né? É o conjunto, é a trajetória dele profissional, é a experiência, são os interesses, etc. Então, buscar, e é por isso que a gente defende, então, treinamento e sensibilização de gestores para gerir a diversidade e não categorizar as pessoas em caixas em função disso. Mas acho que vale a pena... Só rapidinho, mesmo com risco de generalizar, você diria que os millennials conseguem equilibrar melhor vida pessoal e trabalho, então... Do que a gente tem observado, sim. Né? É um valor que é mais forte para eles, né? Que é justamente assim: eu não quero fazer só um trabalho que pague as contas. Eu quero um trabalho que eu tenha prazer. E eles têm, em geral, usufruído e dividido melhor o tempo entre as atividades do que as gerações anteriores, até por uma questão também a gente tinha uma crença, uma cultura muito forte, né, dos provedores, e de que eu tenho que focar no trabalho, e de que isso é muito dividido. E agora, essa aproximação entre vida profissional e pessoal, de uns tempos para cá, ela tem impactado todas as idades, e ela já veio também com as gerações mais novas, que é o que a gente chama na literatura de work-life balance, né? Então, para eles, é muito importante eu ter, tanto que o impacto agora do que a gente está vivendo, da necessidade de trabalhar em casa, ela é muito mais difícil para as pessoas com mais idade, do que a gente observa, que já trabalhavam, né, em casa, do que dos mais jovens que já estavam acostumados com o teletrabalho, que lutavam pelo teletrabalho, que queriam, né, essa flexibilidade. Então, esses mundos eram mais próximos. Para quem tem filho pequeno, por exemplo. Duas coisas. Porque você já está há 13 anos nisso. As pessoas de 50, 60, que você estava preparando 12 anos atrás, qual foi a mudança para essa nova geração que está agora nos seus 50, 60? Qual que você diria que é difícil para mim dizer, porque apesar de eu estar há 12 anos trabalhando com esse tema, o meu público, e é por isso que a gente chama, é o público que está entre 45 e 60 anos, né? Então, é interessante que as pessoas falam assim: você trabalha com idosos? As pessoas me pedem indicação dos lares de assistência para idosos. Eu falei: eu não tenho, não sei. Porque, na verdade, o meu público é o adulto maduro, né? E eu venho trabalhando, então, com... A gente chama, dentro do público de idosos, que tem 3 faixas. Os young old, que são de 65, na verdade, nem são 60, né? Na literatura. De 65 a 75. Os middle old, que são de 75 a 85, e os old, os velhos mais velhos, então os
os idosos jovens, os idosos intermediários e os idosos mais velhos, que são de fato de 85 para cima. E as demandas, as necessidades, as adaptações dessas pessoas, tanto com relação às esferas pessoais como profissionais, mudam, claro. Então, eu estou falando com um trabalhador maduro que está se preparando para o início da sua idade, né, dessa terceira idade. Mas é isso, assim, é muito difícil usar esses termos, porque, em geral, eles Mas não... o que eu estou imaginando é assim, o que você aprendeu com uma pessoa de 50 anos de idade, 10 anos atrás, agora é uma nova geração. Está mudando? Quer dizer, eu estou imaginando aqui que seu trabalho tem que, eu sei que tem que ser Ah, individualizado, sim, 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 sim. mas Então, e os aí é 50 por de isso, na hoje verdade, é por isso, diferente na dos verdade, que 50. eu procurei a Mature Jobs, que agora a gente chama, que é a empresa de São Paulo que virou Mature. Então, quando eu me dei conta, no ano passado, que eu estava 10 anos trabalhando com as pessoas preparando para aposentadoria, e eu falava assim, peraí, além de ser um público privilegiado, desde da aprovação da reforma da Previdência, quem é que vai ter essas... Então, vieram, justamente nesses 10 anos, eu fui observando outras demandas, como a necessidade de fazer sensibilização em relação ao preconceito etário nas empresas, a necessidade da gente defender essas práticas de gestão da diversidade etária, de atualizar essas pessoas, porque também o que eu vejo bastante é assim, existe o preconceito etário, é por isso que eu não consigo emprego. Aí a pessoa também se estagna, né? Que é o que a gente chama de valorização do locus de controle externo, está muito elevado. Ela acha que tudo acontece com ela é função do contexto. É porque a economia está mal, é porque tem preconceito em relação a mim, então o problema não sou eu, porque eu sempre tive trabalho. Não, você também precisa se atualizar. Você também precisa estar aberto a aprender ao longo da vida. Senão vai ser difícil para você se manter nesse mercado se você não tem uma estabilidade financeira. Então, o objetivo da Mature surgiu, e aí eu posso falar um pouquinho agora dos subsistemas. Uma das marcas é a Mature Jobs, que tem o objetivo de ajudar essas pessoas a conseguirem um emprego. Então, a gente aproxima o empregador do empregado, então a gente oferece vagas. A gente agora, nesse momento da quarentena e da pandemia, está deixando o site de vagas aberto para as empresas. Então, em geral, a gente cobra das empresas para fazer essas vagas, e a gente não está fazendo isso agora. Então, se a sua empresa quer contratar um Mature, a gente está fazendo essa seleção. E os indivíduos que estão à procura, 50 a mais, vão lá e cadastram um currículo. Então, é basicamente mesmo um processo de recrutamento e seleção a Mature Jobs. Aí, a outra plataforma chama Mature Services, que eles colocaram em inglês com o objetivo aí um dia de globalizar e para fora. Que é a ideia também do trabalhador cada vez mais, que está crescendo no mercado, autônomo, né? A gente defende muito, bate muito nessa tecla de que o empreendedor ele não tem que ter uma logo, um CNPJ, uma marca, ter uma equipe, uma sala, não. Às vezes, eu trabalhei a vida inteira de professor, como professor. Meu inglês, meu português é excelente, eu adoro revisar texto. Entra lá na plataforma do Mature Services e cadastra. Eu sou revisor de português, um trabalho que você pode fazer de qualquer lugar do mundo. Você coloca o seu preço, as pessoas te transferem, você vai lá, recebe, cobra R$ 50 a lá, seja lá quando você quiser cobrar, você faz um trabalho e etc. Ou então, de uma forma até mesmo mais, como é que se diz? Caseira. Você gosta de jardinagem, você mora numa casa na 705 Sul, você olha pro jardim do seu vizinho e tá horrível, subindo tudo ali. Aí você bate na porta dele e fala, tudo bem, eu vi que seu jardim tá aqui crescendo e tal, se quiser uma ajuda. Claro, tudo bem, eu não tô cobrando valor simbólico e tal, se puder. Não, claro, sem problemas. Então, você passa a oferecer, às vezes, um serviço para sua comunidade, para sua vizinhança e recebe por isso. Esse é um empreendedor. Se a pessoa está realizando um trabalho que ocupa o tempo, traz sentido, paga de uma certa forma. Então, a gente tem ajudado também os indivíduos a identificar esse tipo de trabalho, né? Uma outra marca e sistema da Mature é a Mature Academy, que na verdade está sendo lançada agora, que é como se fosse um Netflix para pessoas 50 a mais, mas com foco em capacitá-los. Então, a ideia não é oferecer entretenimento, mas cursos online, onde as pessoas vão poder... Isso, pagar um determinado valor por mês. As empresas também podem pagar para os empregados, então a gente vende tanto para o indivíduo Mature como para empresas que querem contratar uma quantidade grande. Aí vai ter curso de
preparação para aposentadoria, vai ter como usar melhor o LinkedIn, vai ter como... Mas o foco em especial, no caso da Mature, é a atualização constante para manutenção, para que esse indivíduo se mantenha no mercado de trabalho. Ok, em outras palavras, eles te dão uma estrutura mais organizada para você meio que mostrar o caminho das pedras, né? Isso, isso. Maravilha. Mas esse método de ver vídeos e tal funciona bem com os alunos? Como é que tem sido? Como é que você dá um suporte extra, vamos dizer assim, para eles saberem o que estão escolhendo, se é o caminho correto? Então, essa é uma pergunta que a gente ainda não sabe responder, porque a Mature Academy era de fato uma ideia, assim, era um subsistema que eles já queriam implementar, mas que eles não tinham implementado ainda, justamente pela questão de outras demandas, e agora, graças à pandemia, que a gente está se debruçando mais sobre esse serviço. Então, a gente vai fazer uma pesquisa em breve, que eu vou divulgar, onde a gente quer perguntar para essas pessoas que cursos elas fariam, e a gente ainda não sabe como é que vai ser a adesão, como é que vai ser a dificuldade, e eu também vou enfrentar isso, porque eu não atendi online, eu atendia mais grupos, tanto de preparação e educação para aposentadoria, como de orientação para o pós-carreira, no caso, transição de carreira. E agora eu quero passar a oferecer online. Então, eu estou terminando outras demandas que eu tinha aí do doutorado nesse momento, de publicações e de escrita, de material e tal. E em seguida, a minha ideia, e aí o pessoal que está aí me assistindo pode ficar atento às redes sociais, porque a ideia é começar a oferecer esse serviço de modo individual e online para as pessoas que querem fazer, então, uma recolocação ou transição de carreira, né? No final, aí depois dos 50, e também para quem quer se preparar para a aposentadoria. Ok, você falou, você é pesquisadora também. O que você está pesquisando está batendo com sua experiência na vida real como empreendedora e lidando com esses grupos? Sim, Ou sim. uma coisa norteia a outra? Eu quero agora começar a fazer novas pesquisas, porque no momento eu estou analisando dados já coletados até o final do ano passado, e foi muito interessante observar, por exemplo, que as pessoas que, que são mais ageístas, ou seja, que têm um preconceito etário mais alto, né? E faz todo sentido, são em geral as pessoas que têm mais medo de envelhecer, se preparam menos para o futuro. Então, esse foi um dos resultados significativos da tese, né? E o outro público significativo também para todas as esferas, saúde, estilo de vida, psicossocial e finanças. Para todas essas esferas, preparam-se e cuidam menos aqueles que se sentem mais entrincheirados na carreira. Entrincheirado na carreira é a pessoa que pensa da seguinte forma: eu já investi tanto na minha carreira, eu investi financeiramente, eu investi emocionalmente, eu investi tempo. Eu não vou mudar agora, né? Então, assim, eu não estou mais satisfeito na minha carreira, mas eu também não tenho, como é que se diz? A pessoa não se sente entrincheirada. Ela fala assim: eu acho que está tarde para eu começar a investir Mas numa carreira nova parecida. hoje em dia as profissões estão demandando muito mais especialistas, pessoas muito focadas naquela área. Isso atrapalha a pessoa também mudar de área, não? Então, só que ao mesmo tempo, o impacto para a saúde mental do indivíduo continuar trabalhando com um tema que ele não se sente mais motivado, é claro que as pessoas não se sentem motivadas a todo tempo, né? Há transições, há momentos mais difíceis, a gente não gosta de todas as tarefas que a gente faz no nosso trabalho, na nossa carreira, isso é normal. Mas quando a pessoa já está também estagnada e muito desmotivada, é melhor que essa pessoa comece a investir em algo novo, né? Porque a gente observa, assim, pessoas muitas vezes fazem uma transição, por exemplo, trabalhou de jornalista a vida inteira, aí vira escritor. Então, sempre trabalhou, né? Relacionado. Tá na área E similar. gosta tanto de escrever, mas agora tem a possibilidade de escrever o que quer, o que gosta, e publicar, né? E isso acontece de uma forma mais, digamos, fluida e acaba trazendo retorno financeiro também. Então, a ideia, quando a gente fala mesmo até de transição de carreira, é ajudar os indivíduos nas habilidades até que ele já desenvolveu, nos interesses que ele possui. Então, não é algo assim, não Que áreas necessariamente tão você abrupto.
Ok, em que áreas você diria de profissão ou de trabalho as pessoas tiveram mais facilidade de fazer transição? Tem áreas que você observou que é mais fácil, mais difícil? Eu Não, imagino não. engenheiros, mas engenheiros se adaptam ao longo da vida também, né? Varia muito os recursos pessoais que o indivíduo possui, como a resiliência, a determinação, o foco, né? Então, tem pessoas que às vezes fazem uma transição de carreira mais brusca do que outras, mas então eu quero começar a investir em moda, e ela era engenheira. Mas ela tem tanta vontade de fazer novos cursos, de ir atrás, ela tá motivada, que ela acaba investindo numa nova carreira e ela cria o Instagram e ela faz as coisas que precisa fazer para a nova área e ela vai embora. E, em compensação, outras pessoas fazem uma transição talvez menos brusca de uma área para outra, mas ainda não se sentem tão determinadas a fazê-lo. Então, não é muito a área que diz, mas a motivação intrínseca em si, na Você verdade. diria que homens ou mulheres fazem mais essa transição? Na minha experiência, eu tenho atendido mais mulheres, né? Mas é porque, em geral, as mulheres também pedem mais ajuda em termos de Ok. autoconhecimento e tal. Então é difícil comparar, porque eu acho que o que os homens deveriam fazer é buscar mais terapia, buscar mais orientação de carreira, buscar mais preparação para aposentadoria. Então, também nos programas de educação para aposentadoria, a gente vê que mulheres participam mais, né? Regra Uhum. geral, porque o homem tem mais dificuldade de falar de si, e isso é fruto de uma cultura, né? Isso não é uma questão genética, eu acho. É uma questão. Mas lá fora, você diria que são bem similares. Ou o Brasil foge das tendências nessas áreas em alguma coisa ou não? Na verdade, e a Cris, minha parceira de empresa, está aí também, porque É, esse é um eu dado vi. até do estudo dela, Cris. A gente não vê programa, por exemplo, os programas de preparação para aposentadoria nos Estados Unidos, eles só têm foco financeiro. Eles nem sequer abordam outras dimensões. E a gente vê que esse tema é muito bem trabalhado na Europa, de uma forma geral. Então, na verdade, os programas eu acho que eles são uma característica do Brasil. Assim, a gente, por mais que tenha uma demanda também, eu acho, em outros países, a minha experiência lá, já faz 14 anos no mestrado, eu não identifiquei na época muitas ações que a gente chama de intervenções nas organizações com esse foco. Em compensação, na área de gestão da diversidade etária, eles estão anos-luz da nossa frente. Então, eles não têm esse costume de ajudar o indivíduo sozinho a se preparar, ele que vá lá, eles consideram mais essa perspectiva da carreira protiana, que é o indivíduo é responsável pela sua carreira, assim como é responsável pelo planejamento das suas finanças e como é que vai se Planejamento aposentar ou financeiro, sem não. dúvida. Agora, a organização adota práticas preventivas para gerir esse grupo de trabalhadores com que se refere, né, dentro, para manter, para atrair dentro das organizações. A Holanda é referência nessa área, o Canadá, e a maioria dos estudos que eu tenho lido tem também muitos asiáticos, tanto do Japão como da China, mas a Holanda é um país que se destaca nesses estudos, a Espanha, enfim, e o Canadá e os Estados Unidos. Porque, falando de atividades, vamos dizer, para preparar ou depois de aposentar, eu tenho a impressão que o voluntariado ainda é muito pequeno no Brasil. Eu estou errado? É muito pequeno. E isso é Por quê? interessante porque em outros países é uma cultura muito forte. No Canadá, por Por quê? exemplo, se você não faz voluntariado, você é uma pessoa estranha, você é considerado um ET, porque faz É. parte da cultura, já desde a escola, todo mundo que tem boas condições considera que é dever do cidadão praticar o voluntariado. E no Brasil, a gente ainda tem essa visão de que o voluntariado é um herói, ai, que bonito, ele tá, né, assim, dedicando o Ou é tempo livre dele. ou é o otário que está trabalhando de graça, né? Que é a visão que a gente ouve às vezes, né? Mas eu vejo realmente assim que é uma pena que a gente ainda não tem essa cultura do voluntariado instaurada no Brasil e faz muito sentido. Muitas pessoas que querem se adaptar melhor à aposentadoria e buscam voluntariado se sentem recompensados, assim. Eu atendi vários que, inclusive, até porque tem estudos que mostram que aquele que ajuda, ele às vezes faz melhor para a saúde mental o que ajuda do que o que é ajudado, né? Então, Isso. a sensação de gratidão e a possibilidade de poder ajudar o próximo traz sentido à vida, né? E Eu eu acho até que a gente tem que brinco, investir nisso também.
Eu brinco, parece que os muçulmanos têm um hábito. Quando o cara dá algo a um mendigo, quem dá é que agradece. Entendeu? É a Uhum. praxe. É parte da Aham. religião deles também, mas é algo interessante. Mas por que no Brasil é pouco voluntariado? Eu não Não sei, eu acho tenho. que é uma questão mesmo de cultura, né? Acho que é algo, são coisas que a gente aprende na escola. Quando a gente fala de educação para aposentadoria, a gente diz esses programas, eles não seriam necessários se a gente aprender agora, de poucos anos para cá, eu acho, não sei se dos últimos 3 anos para cá, a gente vem discutindo educação financeira nas escolas, né? Então, por que que eu vou a gente observa, por exemplo, quando eu vou falar sobre educação financeira nas organizações e eu pergunto, os seus pais conversam com você sobre o quanto ganham? Não. Então, assim, o dinheiro ainda é um assunto muito tabu. As É, famílias têm muita dificuldade de fazer planilhas e de compartilhar, então, os gastos. Eu vou dizer para você quanto está gastando no celular, eu vou dizer para você quais são as formas, estratégias que a gente tem de poder reduzir. Eu, por muitos anos, fiz a minha planilha e hoje em dia tem vários aplicativos que fazem, inclusive o próprio aplicativo dos bancos te possibilita categorizar cada gasto, se esse gasto é cultura, se esse gasto é, né, enfim, o que se é conta, se é conta fixa, se é conta interessante. variável e etc. Então, são práticas básicas Uhum, que a gente aborda quando a gente fala de educação financeira com foco com a perspectiva da psicologia, inclusive relacionando muito autocontrole, né, que é o uhum. self-control, com o construto self-control, Oh, mas com isso no Brasil, self-control. e é muito interessante observar que as pessoas que têm mais autocontrole são as pessoas que têm melhores condições financeiras. E autocontrole é uma característica difícil de você mudar ao longo do tempo. Ela não é traço como personalidade, mas é mais difícil. Tanto que tem o Marshmallow Test, né? Que, que Sim, mostrou aquele estudo você onde. consegue postergar o prazer, né? Vamos dizer assim. Exatamente. Então, uma Então, série de perguntas bem rápidas aqui. Diferença entre Brasília, São Paulo e Rio, por exemplo. O mercado aqui deve ser bem diferente devido aos servidores, né? eu estou aprendendo muito agora, trabalhando na Matura em São Paulo, porque vários exemplos que eu dou, ou demandas que eu considero que são reais aqui, não são reais lá. Uhum. E eles consideram isso, assim, não existe aposentadoria para os autônomos, para as pessoas que trabalharam a vida inteira no serviço privado. Não, essas pessoas vão continuar, querem continuar se mantendo no mercado e se atualizando constantemente. Então, é muito diferente mesmo, assim. Não sei se eu posso dizer do Rio de Janeiro, mas é mais essa diferenciação que a gente São observa, Paulo. não com relação aos estados, mas com relação a quem está no regime seletista, né, e quem está no regime estatutário. Essas são as Mas maiores. São Paulo tem uma cultura empreendedora, é parte Sim. também da cidade. Qual é a maior dificuldade? Você, no seu trabalho, quando você tem que lidar com o cliente, qual é a coisa que é mais difícil de mudar neles? É... Eu acho que a minha maior dificuldade hoje ainda é transmitir de uma forma clara, né, como é que se diz? Talvez até divertida, esses conhecimentos para a população como um todo. Eu acho que essa é a minha atual demanda. Eu acredito que as redes sociais têm esse papel. Quando eu criei a Aposentadoria Plena, esse era o meu objetivo. Eu tinha interesse em gravar vídeos para acessar a população como um todo. Eu ainda, na minha prática profissional, pela necessidade, atendo uma população muito privilegiada dentro das organizações públicas, que é o Essa servidor, é a minha mesmo próxima. servidor técnico, né, de nível médio, ele ganha bem em comparação a grande parte da população. E eu acho que o meu desafio hoje seria até já me convidando, né, não só para o voluntariado também, mas para pensar em estratégias para acessar a população que precisa também, a população de baixa renda, a população, como é que eu faço para que o meu trabalho também chegue. Essa é, acho que, a dificuldade de muitas empresas, em função da gente viver num país Uhum. de extrema desigualdade social, né? Mas eu acredito que uma outra dificuldade que eu sofro de fato é o preconceito, que a gente poderia chamar de reverso, mas são as pessoas que não entendem essa questão do lugar de fala e acham que por eu ter 35 anos eu não tenho condição de falar sobre as dificuldades e as demandas de alguém que tem 60 anos ou mais, ou que vai, né? Então, o que eu costumo fazer bastante nas palestras é trazer muitos exemplos,
ou é já trazer isso como um fato. Então, você deve estar aí se perguntando quem é essa menina? Então, eu faço o solilóquio, como a gente chama no psicodrama, né? Eu começo a palestra dizendo, eu já sei o que vocês já estão pensando, mas me espere, né? E aí eu tento, ao longo da palestra, trazer uma série de exemplos de pessoas que estão vivenciando o que eles estão vivenciando, para que eles se identifiquem com a minha fala. Porque é natural que eles cheguem e falem assim, quem é essa menina que vai falar aqui de como que eu vou viver uma pós-carreira, sendo que ela está no início da carreira dela, né? Conta a história que mais incrível, o caso mais incrível ou diferente, ou que mais surpreendeu aí, do que você lidou. Nossa, tem tantos casos, tem histórias divertidas, leves e, enfim, e histórias muito difíceis também. Mas eu acho que uma história que eu me recordo bem, que me marcou bastante, era a de um homem que era, como é que chama? Contador, trabalhava num banco, e foi muito engraçado porque a identidade dele era de fato muito focada em trabalho. Ele só estava participando do programa porque a esposa pediu, ele disse isso, né? E ele, apesar de ser casado, apesar de ser pai, o mundo dele girava em torno do papel profissional. E ele tinha muita dificuldade de decidir quando se aposentar. E quando eu perguntei para ele, para que ele contasse, por exemplo, como era a relação dele com a esposa, ele falou, não, ela viaja sozinha. E ele justificava, não, tá tudo bem, ela não se importa, já é assim há muito tempo. Quer dizer, todo mundo no grupo sentia que ele era uma pessoa que precisava cuidar mais das relações, que era uma pessoa que precisava cuidar mais da saúde, fazer outras atividades, mas ele sempre justificava, tinha uma ótima justificativa, e que, na verdade, ele não conseguia tomar a decisão da aposentadoria. Então, o forte vínculo mesmo com a rotina de trabalho, a dificuldade de quebrar essa rotina para essa pessoa foi muito, muito forte. E é isso, assim, ele terminou o grupo, ainda a participação no programa, sem ter decidido quando ele ia se aposentar ou não, mas foi muito bacana a participação dele, porque as pessoas, no compartilhar, que é no final de cada sessão, quando ele era o foco, as pessoas mostravam para ele que ele estava enganado, que ele estava racionalizando, que ele estava justificando o descuidado dele ao longo da vida para todas as outras esferas da vida, né? Onde, na verdade, para ele, o único foco... eu me recordo que a gente fez dramatização, como a gente usa no psicodrama, que é pedir para a pessoa escolher um objeto que representasse aquele trabalho. Ele escolheu 3 almofadas. Eu falei, bom, escolheu uma caneta para representar os papéis de esposo, de pai, e os outros que ele tinha, assim, cuidar do carro, lavar o carro, alguma coisa assim. E aí ele segurou as almofadas e eu falei, então como é que tá aí agora, segurando o trabalho? Aí ele... É difícil, ele não conseguia me ver, né? Porque ele tinha escolhido 3 almofadas enormes para representar o trabalho. Então ele ficava assim, segurando. Como é que tá aí, fulano? Aí ele, tá tranquilo. Então agora vamos se despedir do trabalho? Vamos chegar aqui no... Onde você quer deixar o trabalho? Aqui no fundo da sala. E aí ele foi ao fundo da sala. Quando ele volta para os papéis que ele tinha, ele vê que ele tinha ali 3 canetinhas e que a identidade dele, que eram 3 almofadas enormes, se ele se aposentar, tinha ficado. Então, a concretização, muitas vezes, também do tempo, né, e desses papéis, ajuda muito o indivíduo a enxergar, meu Deus do céu, passei a vida focando só num papel, né? Assim como a gente vê também essa dependência ao papel familiar. Eu vejo muito também ser mãe. As mães têm muita dificuldade também dos filhos saírem de casa. Isso é algo muito recorrente também. A síndrome do ninho vazio para as mães é muito forte. No Brasil, especialmente, porque muitas vezes os pais não estavam presentes, mas deveriam. E não falta pet shop em Brasília para mostrar qual é a escolha substituta, né? Olha, fecharam uma loja de queijo que eu adorava para abrir um pet shop. Eu fiquei indignado. Mas é no mundo inteiro, né? Impressionante. Mas a tendência. A solidão tem sido muito substituída pelos animais, pelos pets. Exatamente. Beleza, então. Acho que é isso, né? A gente já está 1h30 aqui, Zé. Ok, só uma coisa, depois eu queria curiosidade de saber como é que seria para fazer esse trabalho com uma população de mais baixa renda,
que isso seria algo interessante para falar. E É eu um vou te desafio. cobrar, muito, mas você já está trabalhando nesse sentido, né? Não, no momento não. No momento eu tenho observado, como eu falei, que o que eu tenho feito é aproveitado a exigência do isolamento social para começar, como a gente está fazendo agora, fazer mais lives, tentar começar a fazer mais vídeos e publicações que estavam em atraso sobre os meus trabalhos de doutorado, que eu já devia ter publicado e não publiquei. Mas eu já tive a ideia, e não sei se daria certo, de, sei lá, ir no Conjunto Nacional, conversar com a administração, porque o Conjunto Nacional fica muito próximo da rodoviária, né? E de conversar com eles de que eu iria lá dar uma palestra gratuita para as pessoas, para os transeuntes, né? Para as pessoas que estão passando pelo shopping em direção à rodoviária, ou na própria rodoviária, pegar um palanque lá, começar a falar: olá, pessoal. Eu vou te dar uma sugestão. Eu tenho uma amiga, ela trabalha com essas comunidades carentes, eles fazem um trabalho. Eles já têm uma relação de longa duração, eu acho que o caminho seria por aí. Vocês, junto com eles, eles têm a confiança, conhecem as pessoas, o que dá uma abertura. Talvez um grupo que trabalha com caridade seria interessante, porque aí você trabalhar com aquelas pessoas, e por tudo que você está falando, eu tenho a sensação de tudo que você fala é relevante para 20, para 30, para 40. Não adianta você pegar um cara de 55, diretor de uma empresa, e achar que ele vai mudar muito. Eu acho que se você não trabalhar isso antes, então, se você conseguir fazer Também, isso... assim, a gente defende, a nossa perspectiva é preventiva e a gente, como a gente falou ao longo da live, envelhecimento é um processo, mas a gente também sempre defende que nunca é tarde. Nunca é tarde para aprender, nunca é tarde para mudar, nunca é tarde para assumir um novo valor, uma nova identidade, etc. Mas eu concordo também com relação a essa questão do acesso às pessoas de baixa renda, que a própria internet também é muito democrática nesse sentido. E que a oferta de vídeos, né, o próprio, não só vídeos no YouTube, mas a própria Maturi Academy, como eu comentei, que vai ser oferecida em breve, por não ser um valor muito elevado, as pessoas podem, então, se capacitar através da internet. Né? Eu acho que redemocratizou bastante a educação nesse sentido. Mas eu aceito também a dica aí da instituição. Eu vou fazer o contato com a Luana, eu não sei se ela está aqui, porque ela gosta de acompanhar, mas eu vejo o trabalho que eles estão fazendo, é bem interessante, eu acho que você vai ter um acesso melhor, já com uma certa confiança, e eles, inclusive, podem aprender contigo como talvez trabalhar essa questão com várias idades. Okay? Legal, é bem gostei. Interessante. Ju, palavras finais aí, os seus insights, eu sei, é muita coisa. Queria agradecer mais uma vez pelo convite. Eu vou gravar a live para depois compartilhar no YouTube para quem perdeu. O Lev virou para mim e falou que eles têm feito as rodas de conversa de 2 horas. Eu falei, 2 horas? As pessoas assistem 2 horas. 1h30 no máximo. A gente está aí chegando a 1h40. Queria agradecer ao pessoal que ficou. Mari, minha amiga, que está aí me elogiando. Kari, Cadu também participou bastante. Obrigada. Eu gosto muito desse tema e é um tema que também está em constante transformação. Vou publicar uma pesquisa em breve aí que eu estou ajudando a Maturi a fazer. Conto com a ajuda de vocês para divulgar essa pesquisa. Espero também ter a oportunidade de, como eu falei, passar a oferecer vou passar a oferecer esses serviços online, tanto de transição, né, de carreira, como de preparação para aposentadoria, e também com a divulgação de vocês para a divulgação desses serviços. E é isso. Tamo junto, Fabi. Muito obrigado, Ju. Eu acho que você teve uma trajetória interessante. Você escolheu uma área curiosa. É curioso que você tenha... Agora, acho que a cada ano, ganhando um pouquinho mais de idade, eu espero que eles te respeitem um pouquinho mais, não só pelo seu conhecimento. Eu achei bem interessante. Agora, eu fiquei chocado o quanto isso é relevante. Eu acho que em todas as idades... Eu brinco que cachorro velho não aprende truque novo, eu sei que não é justo, mas eu sinto que muita coisa a gente podia ter aprendido antes e começado a transformar. Eu espero que as próximas gerações tenham um equilíbrio maior. Você morou em Portugal também, eu achava os mais velhos lá extremamente resilientes, era um pessoal casca grossa, tinham passado muita necessidade, né? Então é bem interessante, eu acho que todas as gerações podem ensinar alguma coisa. E essa interação online é mais fácil até, né?
A minha defesa, eu acredito que isso vai acontecer, é que a gente comece a trabalhar esses assuntos nas escolas, né? Quando a gente tiver também professoras matures ensinando as crianças e as crianças falando sobre todos esses assuntos, a gente não vai precisar mais de programa de educação para aposentadoria, ou, né, porque a questão é discutir todos esses assuntos ao longo da vida, com a participação da mídia, com a participação do governo, com o Estado se responsabilizando, então com todas as esferas da sociedade de fato, e não só algumas pequenas empresas se esgoelando para clarificar o básico, né, a importância desse trabalho. Só responder. Leb, mais uma vez. Obrigado. Sim, eu pareço o Padre Fábio de Mello. No carnaval eu fui vestido de Padre Fábio de Mello. Eu só esqueci o colarinho de última hora, mas eu nunca vi ele usar. Mas obrigado. Obrigada a você, Zé. O Cadu, obrigado, Cadu. Mas, muito obrigado. Eu vou te cobrar algumas coisinhas depois e ver as demandas do pessoal. Desculpa, gente, que eu não dei tanta abertura aí às perguntas. Eu acho que foi um pouco puxado aí o nosso Foram tempo. mais comentários, né? Mas qualquer dúvida pode entrar em contato comigo aqui. E só para finalizar, eu acho que foi a 10ª roda de conversa, a 12ª, a gente trouxe um veterano da Segunda Guerra, de 97 anos, e eu posso dizer que as meninas ficaram encantadas. Infelizmente, a gente não conseguiu descobrir quando era o aniversário dele para levar um bolo. E parte da roda de conversa é isso, a gente ter conversa com pessoas, profissões diferentes, e num ambiente positivo, porque a gente vê muito online agora, só muita briga, nada produtivo. E foi muito interessante que por 1h30, coitado, o senhor aguentou a gente, as nossas perguntas, e eu senti uma resiliência, e ele tratando as coisas da guerra como se, sabe, foi algo só que ele passou, nada demais. E a gente achando aquilo o fim do mundo, né? Então, é bem interessante e eu acho que todo mundo tem a ganhar com essa interação. E você tem que agora passar a gravar as rodas de conversa, que já fez várias, me falou que não gravou nenhum, achei absurdo isso. E é muito bacana quando a gente puder voltar também no presencial, né, pessoal? A gente tem 10 a 20, 30 pessoas que vão na casa do Zé para conversar sobre assuntos diversos. Então, eu também deixo aí o convite para que acompanhem. Enfim, é isso. Vamos lá. Muito obrigado de novo, Ju, foi um prazer. Tchau, gente. Boa noite. Até mais. E muito obrigado, gente. Obrigado aí, Cadu, também. E Elga. Beijo, gente. Tchau, tchau. Gente. Até a próxima. Tchau.